Olha, quem nunca ouviu essa pergunta no consultório, né? Doutor, doutora, tenho muito câncer na família. Qual é o meu risco? É uma das perguntas mais comuns e, claro, mais delicadas. A ideia aqui é justamente essa: dar ferramentas para a gente transformar essa conversa, que muitas vezes vem carregada de ansiedade, numa oportunidade real de promoção da saúde. E essa preocupação com o câncer por causa de um histórico familiar é uma das queixas mais frequentes que a gente vê. E é super legítima, claro. As pessoas chegam com medo, apreensivas, e o nosso papel como profissionais de saúde é acolher essa angústia e, principalmente, ajudar a separar o que é um risco real de uma preocupação que muitas vezes vem de uma informação meio incompleta, sabe? Então, vamos direto a um ponto que, olha, pode mudar completamente o rumo da conversa. É só olhar para este dado aqui. A imensa, imensa maioria dos casos de câncer, coisa de 90 a 95%, é o que a gente chama de esporádico ou multifatorial. O que isso quer dizer na prática? Que não é por causa de um único gene herdado da família. A parte que é ligada a síndromes hereditárias de fato é bem pequena, de 5 a 10%. Só isso aqui já muda tudo. É um verdadeiro divisor de águas na hora de orientar. Ok, com essa ideia inicial em mente, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Agora, a gente vai entender melhor essa natureza multifatorial do câncer. E olha que interessante isso aqui. O que a gente vê claramente são os principais fatores que contribuem para a carga do câncer. E o mais importante, a gente vê onde dá para agir. Percebe o peso dos fatores que a gente pode modificar? O cigarro, sozinho, responsável por cerca de 30% dos casos. Dieta inadequada e obesidade, mais uns 25%. Fica muito claro, né? A nossa grande frente de batalha na prevenção é, sem dúvida, o estilo de vida e o ambiente. Beleza, vamos em frente. Agora o foco é em como a gente pode avaliar melhor esse risco. E aqui tem uma distinção que é crucial: diferenciar o risco familiar do risco hereditário. Então, qual é a grande diferença? Pensa assim, o risco familiar é aquele que vem de hábitos e de um ambiente em comum. A família toda tem uma dieta parecida, talvez o tabagismo seja presente em casa, junto com o envelhecimento natural das pessoas, claro, não tem uma mutação específica ali. Agora, o risco hereditário. Aí a história é outra. Aqui a gente está falando de uma mutação genética bem definida, que passa de geração em geração. E o que a gente costuma ver? Câncer aparecendo bem mais cedo e um padrão bem claro na árvore genealógica. Deixar isso nítido na conversa faz toda a diferença. Tá, mas e na prática? Como a gente identifica os sinais de alerta para um risco hereditário? É quase um checklist que a gente pode ter em mente na anamnese. A gente tem que se perguntar: tem vários casos do mesmo tipo de câncer na família? O diagnóstico foi em idade jovem, sei lá, antes dos 50 anos? Apareceu algum câncer mais raro, tipo câncer de mama em homem? E talvez o principal: a gente consegue ver um padrão se repetindo em várias gerações? Avó, mãe, filha, sabe? Esses são os famosos sinais de alerta, as red flags, que mostram que talvez a gente precise investigar um pouco mais a fundo. E se tem uma frase para a gente guardar e usar no consultório, é essa: o padrão dos casos na família é muito mais importante do que um caso isolado. Pensa bem, um caso de câncer numa tia-avó de 80 anos, numa família enorme, isso geralmente não significa um alto risco hereditário. O que a gente busca é o padrão, a repetição, aquelas características que a gente acabou de ver. Essa ideia simples ajuda muito a acalmar os ânimos e a focar no que realmente importa. Certo, então a gente já sabe como avaliar melhor o risco. Agora vem a melhor parte: a ação. O que a gente pode fazer? Vamos focar na prevenção. E aqui estão eles, os 4 grandes pilares da prevenção. E o legal é que são intervenções com impacto gigantesco e que valem para todo mundo, não importa a genética. Parar de fumar, claro, cuidar da alimentação e do peso, se movimentar, fazer atividade física regular e, por fim, limitar o consumo de álcool. Pode parecer básico, mas essas são, de longe, as ferramentas mais poderosas que a gente tem na mão para reduzir o risco de câncer. E isso nos leva a um conceito fundamental, que é o da modulação pelo estilo de vida. Basicamente, é a ideia de que genética não é destino. Mesmo para alguém que tem uma predisposição genética, uma mutação de alto risco, o estilo de vida ainda é decisivo. Sabe, a alimentação, o exercício, tudo isso pode, de certa forma, conversar com os genes e modular o risco final. Ou seja, a prevenção primária, esses hábitos saudáveis, é poderosa para absolutamente todo mundo. Agora vamos entrar num assunto um pouco mais específico, mas super importante: quando e como usar o aconselhamento e os testes genéticos. Então fica a pergunta, né? Quando a gente deve pensar em aconselhamento genético para um paciente? Porque, vamos combinar, não é para todo mundo. A indicação tem que ser muito bem pensada. Então, quando é hora de encaminhar?
A resposta, na verdade, volta para aqueles sinais de alerta que a gente já conversou. A gente encaminha quando a história familiar é muito forte, muito sugestiva, ou quando a própria pessoa teve um câncer muito jovem. E vale lembrar uma coisa, aconselhamento genético é muito mais do que só pedir o teste. É um espaço seguro para discutir o que os resultados significam, os limites do teste e, fundamental, para lidar com todo o impacto psicológico e familiar que isso pode ter. E aqui vai outra frase de ouro muito prática. O teste genético só faz sentido se o resultado for mudar a nossa conduta clínica. Ponto. Não é para matar a curiosidade. O teste tem que servir para alguma coisa, para a gente decidir intensificar um rastreamento, indicar uma cirurgia para reduzir o risco ou escolher um tratamento. Se o resultado não vai mudar nada do que a gente já ia fazer, o valor clínico dele é, no mínimo, questionável. Só para a gente ter uma referência rápida, aqui estão alguns dos genes de alta penetrância mais comuns que a gente vê por aí. O que significa alta penetrância? Significa que se a pessoa tem a mutação, a chance de desenvolver o câncer é bem alta mesmo. Aí a gente tem os famosos BRCA1 e BRCA2, muito ligados ao câncer de mama e ovário, e a síndrome de Lynch, que joga lá para cima o risco de câncer coloretal e de endométrio, por exemplo. A hora de comunicar o resultado de um teste desses é um momento super delicado. E tem duas coisas que precisam ficar martelando na nossa cabeça para a gente poder explicar direito. Primeiro, resultado positivo não é um diagnóstico de câncer. É um risco aumentado, é uma predisposição. E segundo, resultado negativo não zera o risco. Lembrem-se, o risco que vem de todos aqueles outros fatores, o risco multifatorial, continua lá para todo mundo. E no fim das contas, tudo isso nos leva de volta para o coração da nossa prática, né? Porque além de toda a parte técnica, dos genes, dos percentuais, o nosso papel é validar as emoções, é ouvir o medo, a ansiedade, é garantir que qualquer decisão seja tomada em conjunto e dar o suporte necessário para lidar com o peso psicológico que essa conversa toda sobre risco de câncer pode trazer. O foco tem que ser sempre na pessoa, não só na doença ou no risco. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Como é que a gente pode pegar essa conversa, que começa com o medo do risco genético, e transformar ela num trampolim para a promoção da saúde? A grande sacada é usar esse momento não para focar naquilo que não dá para mudar, que é o gene, mas sim para engajar a pessoa e a família inteira naquilo que está no controle de cada um, o estilo de vida. É uma chance de ouro para capacitar as pessoas e promover saúde de um jeito completo, integral. Este material é uma produção da Escola de Saúde Pública de Florianópolis. Muito obrigado pela atenção e espero que essas informações sejam bem úteis no dia a dia da prática clínica.